Agora no nosso giro de notícias, e a nossa repórter Beatriz Frenner vai falar sobre a corrida eleitoral. O Riva acabou de registrar aí, né? A partir de hoje já dá para pedir voto, campanha está liberada nas ruas, ainda na TV e no rádio não, né? Mas a propaganda eleitoral já está liberada, por exemplo, na internet. Então a gente vai sentir de fato, né, a proximidade aí com as campanhas e com a abordagem aí de muitas campanhas políticas. A Bia vai contar direitinho pra gente as regras, o que pode, o que não pode e como é que fica a situação a partir de agora. Oi, Bea, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Rafa Rivaroli, a todos. A Justiça Eleitoral tem lá todas as datas, citando certinho quando que os candidatos podem ou não podem adotar determinadas ações ou medidas, e uma delas é a própria propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, que começa oficialmente a partir de hoje, dia 16 de agosto. Então, os candidatos já registrados estão aptos a pedir o voto. Muitos já começam a trocar fotos nas redes sociais, colocando ali o emblema do partido, o número, começam a fazer as publicações. A grande expectativa é, de fato, por uma campanha bastante acirrada na internet. A gente vem vendo já há alguns anos essa movimentação virtual, de como a internet tem sido importante nessa publicação de informações e até mesmo de pedidos de voto por parte dos candidatos. Então, nesse ano não deve ser diferente, inclusive deve ser ainda mais acirrado, intensificado essa visualização para os eleitores e para os internautas. Agora, então, os candidatos, de acordo com a legislação eleitoral, podem fazer aí a distribuição de material gráfico, que são, né, os folders, entregar panfleto, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas. Também podem fazer propaganda e anúncio na imprensa escrita e também na internet, nos sites. Nós temos a entrevista aqui com o professor de Direito Eleitoral, Roosevelt Arraes, que destaca que mesmo com esse crescimento da internet, ainda assim é o olho no olho que vai valer muito nessa campanha. Vamos ouvir. A campanha de rua ainda é muito importante, né? Por várias razões. Primeiro, que mostra que o candidato está ali, está ativo, que ele existe, né? Que ele não é só uma ficção que está lá no mundo virtual, né? E segundo, que a velha tradição de você olhar no olho da pessoa, conversar, pedir o voto, apertar na mão, isso ainda faz diferença. Então, esse impacto da pessoa estar presente perante os eleitores e perante os apoiadores é muito importante, né? Aliada à campanha virtual, né, nas redes sociais, na internet, etc., e como reforço, eu diria aí a campanha de rádio e TV, mas a minha percepção, a experiência mostra que as duas campanhas, as duas formas mais fortes de fazer campanha são essas: redes sociais, né, os aplicativos de comunicação e olho no olho ali, como o pessoal diz, gastar sola de sapato para ir atrás do voto, ir atrás de conversar com o eleitor. O professor de Direito Eleitoral falou ainda que a tendência é que boa parte da população acabe decidindo o voto quando estiver lá, mais próximo das eleições em outubro. Vamos entender. As pessoas realmente vão se preocupar com algumas coisas mais perto do pleito, mais perto das eleições, né? Então, para muita gente, as eleições ainda estão longe, né? Muita gente vai deixar para decidir ali na reta final, nos últimos 15 dias, que aí começa a pesquisar, comparar proposta, assistir debate, especialmente aqueles debates promovidos na reta final ali, também ajudam bastante o eleitor indeciso, enfim. Mas há uma tendência a diminuir o número de indecisos e aí aumentar ou em um ou outro candidato, ou eventualmente, né, aumentar a abstenção ou o voto branco e nulo, né? Mas assim, o que é uma decisão, né? Decidir por não votar, decidir por votar em branco ou nulo, ou efetivamente escolher um candidato, quero esse ou quero aquele, né? A partir de agora começa então essa corrida, né, com a campanha eleitoral. As pessoas vão passar a conhecer os outros candidatos que às vezes não são tão famosos e vão definir se votam ou não neles. A partir daqui também a gente vai vendo como que as pesquisas eleitorais elas vão se desenvolvendo, vão respondendo a esse próprio início da campanha eleitoral. E eu lembro que o prazo para o registro das candidaturas terminou ontem, então agora os candidatos estão aguardando o julgamento, que é a homologação por parte do Tribunal Regional Eleitoral, por parte aí dos candidatos estaduais, né, como Senado, deputados, também outros cargos eletivos de majoritários, e aí também
ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos concorrentes à presidência. Então, o último balanço que a gente tem da Justiça Eleitoral é que são 12 candidatos ao Palácio do Planalto, 222 postulantes aos governos, isso a nível nacional, a gente está falando, é claro, 230 concorrentes ao Senado, além de 10.246 pessoas que pretendem disputar uma vaga na Câmara. Também tem 16.136 que vão concorrer às assembleias legislativas. Agora, olhando para o nosso estado, para o Paraná, são 9 pedidos para a disputa ao governo do estado. Nós temos também 9 candidatos registrados para o Senado, 626 para cargo de deputado federal e 872 para deputado estadual. Rafa. Obrigada, Bea, pelas informações. É isso, a campanha de rua, ela ainda tem o seu valor, né? A gente acha que tudo vai parar na internet, que a internet hoje é o caminho das coisas. Não, o tempo de televisão e a campanha de rua ajudam a dar o clima para o eleitor. Muitas vezes o eleitor está andando, por exemplo, na rua, pensando no seu compromisso, né? Ainda não teve a sua definição. E aí uma abordagem, de repente, que ele tenha, quando a gente fala de campanha, né? Pode reverter em votos. Não é verdade? Tem gente indecisa, ainda a gente já inclusive vai trazer aí as pesquisas. E essas eleições vêm se desenhando de uma maneira em que cada voto conta, né? Voto a voto. A gente percebe que para algumas disputas, por exemplo, há um acirramento muito intenso, em que os candidatos não podem abrir mão de todos os recursos, mesmo os mais antigos aí em termos de campanha política, para tentar garantir distância do seu concorrente. Já a gente inclusive vai trazer os detalhes da pesquisa recente que foi encomendada pela RIC TV Record, né, que traz aí o cenário, a disputa ao governo do Paraná, ao Senado, também a questão de rejeição dos candidatos e aprovação ao atual gestor aqui do Paraná, o governador Ratinho Júnior. Agora 11h15.